Infelizmente né? Infelizmente a gente está passando por esse episódio novamente. Sabe que no passado, quando prefeita, eu já tinha visto situações de servidores que tinham se apropriado de Bolsa Família, guria, pensa. E aí agora, quando eu estava assistindo TV, fazendo comida de noite, agora no feriado, e enfim, ainda a gente teve um falecimento na família, todo mundo reunido, aí começo a escutar a notícia. Largo a panela e vou para frente da televisão. Eu digo, não é possível. 4.000 e poucas pessoas recebendo um dinheiro que é para quem não tem. Não é possível. Na mesma hora eu me sentei, terminei ali a minha função, né, de dona de casa, peguei um papel e uma caneta e já comecei a redacionar a lei. Liguei para o Guilherme, que é o menino que me ajuda nessa parte, né, que cuida da assessoria jurídica, e a gente naquele dia mesmo já escreveu a lei e segunda-feira a gente protocolizou, porque é inaceitável isso aí, entende? É inaceitável, é inconcebível. O serviço público, ele é feito para ser exercido por pessoas que têm compromisso com a sociedade, com o coletivo, e tirar de quem menos tem, de quem não tem. Porque esse dinheiro é R$600, Verinha. R$600 é para botar pão na mesa, sabe? É para gente que está desempregada, muita gente da economia solidária, do trabalho informal, que não tem como desenvolver a sua atividade laboral hoje, precisa de ajuda para o sustento primário da sua família. E o recurso é finito, né? Então, se quem já tem o seu garantido pega desse bolo, claro que vai faltar para quem precisa. Então, esses casos têm que ser punidos exemplarmente. Essa pele da senhora, deputada, fala exatamente o quê? De que as pessoas podem até ser demitidas ou serem demitidas já tão logo seja verificado. Como é que é? O seguinte, servidor comissionado é exoneração rápida e deu. O servidor efetivo, ele é afastado sem receber dinheiro e em 60 dias o processo administrativo dele tem que se concluir. Porque como ele tem estabilidade, a lei federal assegura ele o direito do contraditório, da ampla defesa, beleza, tudo certo. Eu quero deixar claro também que o projeto de lei, ele preserva o servidor que pode ter sido vítima de fraude, que às vezes acontece. Alguém vai lá, pega o teu CPF, Vera, e recebe como se fosse você. Exatamente. Então esse servidor não vai perder o emprego. E hoje, aí teve um que disse assim, mas como é que vai saber? Eu disse, querido, hoje, com o apuramento tecnológico, dá para saber tudo, não existe mais segredo. E outra, quando alguém usa o teu CPF indevidamente, ele não vai acreditar o valor na tua própria conta. Ele usa o teu dado e indica uma outra conta, uma terceira conta para ele poder ter acesso ao dinheiro. É assim que funciona a fraude. Agora, se o dinheiro chegou na conta do próprio servidor, por favor, né? Como é que ele vai dizer que ele fraudou isso aí? Se ele recebeu o dinheiro, pegou o dinheiro, eu vou dizer para ti, se tiver um depósito de R$600 na minha conta, pode ter certeza absoluta que eu vou estranhar. Exatamente. Mesmo sendo um valor assim, porque a gente sabe do que vive, né? A gente sabe qual é o dinheiro que entra na conta da gente. Então, por que a gente tomou essa medida? Porque em casos do passado que eu vi, abre-se um processo administrativo ad eternum, tem gente que nem abre, fica por isso, o servidor ganha uma bronca, não pode ser assim. Pegou dinheiro que não é seu, é rua. Tem que ser, essa lei é para o grande, é para o médio, é para o pequeno, é para todo mundo. Agora, como tem maldade nas pessoas, que como você mesmo falou aí, R$600 é para botar o pão na mesa de quem realmente está precisando nesse momento. Agora, como tem falha também na questão, né, deputada, nessa questão, porque nós até comentávamos aqui essa semana, por exemplo, o presidente, o dono da Van, o nome dele estava ali, acabou recebendo 2 parcelas, não foi ele, alguém recebeu. O jogador Neymar também recebeu de forma irregular, tal, não foi ele, mas outra pessoa. Mas como tem falha nessa questão aí do pagamento desses R$600, né? Muita falha. Por isso que eu digo, a gente tem que cuidar. Eu sou contra esse negócio de divulgação de nomes, porque às vezes você divulga o nome de um inocente, né? De uma pessoa que teve o seu nome apropriado por um terceiro de má fé para fraude. Isso também acontece, né? O sistema está muito mal feito. Olha quanta gente que não precisava que recebeu, guria, né? Às vezes não tem condição de ficar botando dinheiro fora. Agora também, né? A pessoa se colocar nessa situação, né? Puxa vida, olha, eu nem sei o que eu te digo, Verinha, porque é decepcionante, assim.
num momento de pandemia, onde tanta gente precisa de ajuda, outros querendo se dar bem. É inaceitável. É verdade. Agora, como é que é Mas isso é da natureza humana, né, Vera? É, Não é? infelizmente, né? Infelizmente, a gente vê o próprio Bolsa Família, tem quantas pessoas também acabam recebendo, a gente vê denúncias em todo o Brasil, não tem com um carro, com uma profissão, com um salário alto e que recebendo o Bolsa Família muitas vezes, né? Vai muito do caráter da pessoa também, né? É, isso aí. É verdade. Agora me diz uma coisa, deputada, como é que é a tramitação agora desse projeto na Assembleia Legislativa? Eu vou te dizer assim, que o projeto chegou com muito bons olhos na casa, muitos parlamentares me deram parabéns, eu pedi para eles ajuda para votar em regime de urgência, hoje a gente vai fazer o requerimento, com certeza vai ter aprovação, tá? Porque a LESC, tu pode observar, assim, não é querer se puxar saco dos deputados, do meu poder, de onde eu estou, mas tudo aquilo que se precisou para a pandemia, tudo aquilo que foi necessário para ajudar o governador, inclusive a LESC sempre trabalhou com celeridade, sabe? Então, eu não acredito que vai ter nenhum tipo de demora nessa matéria, porque é um projeto de lei que muita gente concorda e acredita que ele tem que estar em vigor. Uhum. Vamos proteger o servidor efetivo? Sim. Aquele servidor do bem, né? Que também fica incomodado com esse tipo de situação. Mas esses que fazem esse tipo de coisa têm que ser punidos. Tem que votar o mais rápido possível até para punir essas pessoas realmente, para dar o exemplo, né? É isso aí. É verdade. Agora me diz uma coisa, Paulinho, como é que tem, como líder do governo, como é que você tem, qual é a análise que você faz hoje? Tem conseguido realmente passar os projetos, ter um bom relacionamento como líder do governo na Assembleia Legislativa? Tem gostado da atuação? Tem falhas? Qual é a análise que você faz nesse momento? Assim, Vera, gostar eu acho que não é a melhor palavra, porque a gente está vivendo um momento difícil, né, para todo mundo. Mas assim, ó, ainda que a gente tenha uma oposição mais firme, mais ácida em relação ao governo, em relação ao próprio Moisés, em alguns momentos, os pedidos de impeachment, em relação à aprovação de projetos, não existiu ainda um projeto de lei de interesse do governo que fosse bom para Santa Catarina que a LESC não tenha aprovado. Isso é um ponto. Segunda questão, o relacionamento do Moisés com o parlamento depende muito mais dele do que de mim. E ele, depois que sentou um pouco a poeira dessa questão da pandemia, não passou, não acabou, mas agora com as questões mais aclaradas, o governador Moisés tem dedicado tempo para retomar esse relacionamento com a LESC, com os poderes, com os municípios. A agenda dele é aberta sempre. Ontem eu estive lá com alguns prefeitos. Era um entra e sai de deputados daquela agronômica que Deus o livre. Ele está se esforçando para atender todo mundo, para cumprir com compromissos. Olha aí no Sul quantas obras também que foram anunciadas recém. Então, a gente também tem que olhar para frente, tem que reconhecer o esforço do governo em atender as expectativas do catarinense. Eu vou te dizer que assim, eu me sinto, como é que eu vou te dizer, em paz. É uma luta grande que se tem pela frente. O governo cometeu erros sim, deve cometer outros no futuro, mas também tem cometido acertos e tem procurado acertar mais. E o nosso auxílio tem sido no sentido de promover esse encontro de ideias em favor do bem comum, o diálogo sempre, com maturidade, com responsabilidade, porque é a vida das pessoas que está em jogo, Vera. Hoje, assim, o nível de exigência, de responsabilidade que cada parlamentar tem, não permite que a gente perca tempo com bobagem, com aquilo que é desimportante para o futuro de Santa Catarina. A gente precisa ainda equacionar essas questões de saúde e a gente tem sim que começar o processo de retomada econômica do Estado. E a gente tem tanto valor, assim, a gente tem tantas condições para que isso aconteça, que a gente, pelo menos é o meu ponto de vista, né? Eu não me permito perder tempo do meu dia com coisas que eu vejo que não são produtivas, que não vão resultar em algo positivo para as pessoas. É isso. Em algum momento você se arrependeu de ter aceitado o cargo e a função de ser líder do governo ou não, deputada? Eu não sei se eu cheguei... Olha, teve um tempo que estava tão difícil, Vera, teve situações que eu ia para casa, nunca tinha me acontecido isso. Sabe o que é você ficar a noite inteira com o olho arregalado, sem conseguir fechar de preocupação? Eu vivi esses momentos, sabe? Angustiantes, assim, de querer ajudar, de querer fazer as coisas e não ver meios.
mas não dava nem tempo de se arrepender, para te falar bem da verdade. Porque era uma situação assim, a gente viveu um momento, ninguém esperava essa pandemia aí, né? Eu não assumi uma liderança para isso, assumi uma liderança para tentar ajudar. Eu me lembro que eu te dei uma entrevista logo no começo, quando o PDT me desceu o cacete, brigaram comigo. Eu pensei assim, né? Esses tempos eu ainda pensei, puta que merda, né? Se eu tivesse ouvido o conselho do meu partido, eu não estava aí hoje nesse caroço de angu. Mas eu não me arrependo não, porque eu acho que Deus nos dá a missão que a gente está preparado para servir, para executar, sabe? E, enfim, mas eu tive muitos momentos ruins e muitos momentos de tristeza, de angústia por não ter conseguido me fazer útil, sabe? Teve momentos que era isso, que eu simplesmente não tinha utilidade nenhuma, nem para um lado nem para o outro. Nem ajudava o governo, nem o parlamento, nem coisa nenhuma, porque não tinha conversa, não tinha o que fazer. É complicado. Mas graças a Deus esses momentos piores já passaram e eu continuo acreditando na boa fé do governador. Ele tem os seus defeitos, ele não é perfeito, mas a gente sabe que ele tem boa fé e ele precisa de ajuda. E enquanto a gente puder pelo menos minimamente oferecer um aconselhamento, estender a mão, a gente vai seguindo aí para o bem de Santa Catarina, né? Eu gosto dessa relação que não tem nada, ninguém deve nada para ninguém. Eu não tenho cargo no governo, eu não devo nenhuma obrigação para o Moisés também não me deve obrigação, porque eu defendo aquilo que eu acho que devo. Ele nunca que chegou para mim para me cobrar qualquer tipo de postura. Defende isso, fala aquilo, nunca. Então a gente tem um relacionamento muito respeitoso, muito saudável. E eu espero poder ajudar a passar essa fase aí, ajudar Santa Catarina a se levantar. Muito bem. Agora, para fechar a nossa entrevista, deputada, o Moisés já anunciou que, né, fala-se muito nos bastidores que ele pode deixar o PSL. Inclusive, fala-se que ele pode ir para o MDB, mas pode receber convites de outros partidos. O PDT teria interesse em levar o governador? Eu vou dizer para ti, eu nunca ouvi da boca dele dizer que vai sair do PSL, tá? O Moisés é um cara que não dá bola para partido, como muita gente que está aí. Ele nunca conversou a respeito disso. Eu não posso falar pelo PDT, pois o PDT agora já até o Manuel vive brigando comigo, Runinha. Eles não queriam que eu fosse nem líder, como é que eu vou dizer para ti? Eu lembro que o pessoal, eu lembro no começo, quando você assumiu, ele se pronunciou a respeito, né? Nossa Senhora, mas eu já disse para ele se conformar, porque eu tenho 30 anos de filiação partidária, né, Vera? Não estou aqui nesse partido onde eu conheço o bom, o ruim, o que presta, o que não presta, o que tem razão, o que não tem razão, então comigo também ninguém tira farinha. Assim, como filiado do PDT, eu gostaria sim de ter um Moisés, por que não, no PDT? Para nós, até porque não é por nada, é porque muitas das nossas causas, como a educação, igualdade de gênero, essa questão também desse olhar especial para os menos favorecidos, o Moisés tem tudo isso aí no coração dele. Esses dias eu disse para ele que ele era um cara de esquerda e ele não sabia ainda, não tinha descoberto isso. Mas muita gente do PSL fala que ele é de esquerda. Depois, quando ele se manifestou contra o Bolsonaro, o pessoal diz... Muita gente que faz oposição a ele é por causa disso, né? Muita gente do próprio PSL do começo, né? Começou as mudanças, algumas pessoas saindo, diziam que ele era de esquerda. Ele nunca foi do bolsonarista, ele sempre foi de esquerda.